E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química do UFRJ. E essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada, onde vamos trabalhar com a entrada e saída de dados, agora não mais com o formato em tela, mas a gente vai trabalhar com arquivos. Bem, eu gostaria de mostrar uma ideia em relação ao conceito do que isso significa. A gente sabe que o computador precisa interagir com o usuário, né? Você. E nesse ponto, existem várias maneiras de entrar com dados, sair com dados e trabalhar com as informações com a qual o computador está manipulando. Como, por exemplo, se você precisa entender o resultado de uma simulação, se você precisa entender o resultado de alguma computação em si, você pode apresentar esse dado em tela. Tá bom, isso o usuário conseguiu absorver, mas uma vez que você fecha a telinha, né, você perdeu aquela informação. Então, acaba que é uma informação que você não consegue extrapolar o uso, você não consegue pegar e usar aquela informação em outros programas, por exemplo. Então, ela se perde. E nesse sentido, existe um componente do computador que consegue armazenar esse tipo de informação, como o disco rígido. Então, você consegue, ao invés de mostrar em tela o resultado, você pode escrever em um arquivo. Ou seja, em termos do dia a dia, salvar em um arquivo. Da mesma maneira, você pode também ler determinadas informações que estão em um arquivo e usar dentro de um programa em si. Então, o princípio que eu quero apresentar para você aqui, na verdade, é a sintaxe do uso de entrada e saída de dados em arquivos, e uma variável nova, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é a chamada tipo ponteiro file, que é uma estrutura, tá? Um formato que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, na linguagem C, que trabalha com diferentes tipos dentro da estrutura. E o file é uma estrutura em especial que manipula, trabalha com todas as operações de entrada e saída de dados em arquivo. Então, se você está querendo manipular o arquivo, se você está querendo abrir o arquivo, se você está querendo fechar o arquivo, se você está querendo ler os dados que estão dentro do arquivo ou gravar os dados que estão dentro do arquivo, o tipo de arquivo que você quer trabalhar também, ele consegue mexer com isso, como um arquivo puramente texto e um arquivo do tipo binário. Eu vou falar um pouquinho rápido sobre esses dois tipos. O arquivo texto é o arquivo mais simples que um computador pode ter. E o lado mais interessante que tem, ele não tem como ser corrompido. Tá? Acredito que vocês já devem ter ouvido histórias. Puxa, eu tenho um arquivo de Word, e eu não consigo mais abrir, porque esse arquivo de Word foi corrompido. Pois bem, isso pode acontecer, uma gravação errada de algum dado. Arquivo texto, isso não acontece. Então, isso dá uma segurança para o usuário. Mas ele ocupa bastante espaço na memória, caso você coloque muitos dados ali dentro. E para isso você também tem um outro tipo, que é o chamado binário, onde é difícil de você ler como um usuário. Então, só o computador que consegue ler as informações que estão ali dentro. Não adianta dar 2 cliques, que você pode até abrir o arquivo binário, mas você não vai conseguir entender os dados que estão lá. Mas o computador entende e ocupa menos informação no seu disco rígido. Então, isso daqui é um resumão sobre a ideia do trabalho que a gente vai fazer agora. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar um pouquinho da sintaxe, de como isso daí funciona dentro da linguagem C, e a gente vai avançar ao longo desse texto tutorial. Note que eu estou usando, então, os dados ES-dados arquivo. Isso daqui está dentro do meu tutorial do GitHub, e hoje eu vou trabalhar com o arquivo ES-dados arquivo.c. Tá? Preste atenção que dentro desse tutorial
eu tenho também esse arquivozinho aqui, arquivo.dat, que eu vou mostrar para você o que significa. É um arquivo que está no seu disco rígido e eu vou querer trabalhar com ele. Então, eu vou dar 2 cliques nele, ele abriu. Olha só o que tem dentro desse arquivo. Tem 2 números, 12.3, 2.8904. Repara também que eu tenho 2 linhas. Tá? Uma linha com os dados, a primeira linha com os dados, a segunda linha está vazia. Tá bom? Bem, isso daqui está dentro do projeto do Selenium. Tá? Mas eu preciso, isso eu vou fazer um pouquinho mais tarde, mas a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre a estrutura do projeto em si, como ele vai trabalhar com os arquivos. Nós vamos guardar esse assunto, antes vamos dar uma olhada na sintaxe da programação. Então, olha só, eu estou dentro do arquivo, fonte, e isso daqui eu já conversei com vocês, todas as funções, né, as manipulações de entrada e saída de dados, tanto em tela quanto em arquivo, eles estão declarados dentro da biblioteca stdio.h, aquela que a gente vem usando desde o início do curso. Então, nada novo para vocês. E como é a declaração desse ponteiro? Tá? Ele tem um nome diferente, é um tipo diferente, né? Ele é chamado file. Olha na linha 22 que você vai ver. Então ele é file, ponteiro, e o nome que você quer dar para esse ponteiro. Tá? Repara que esse nome vai ser utilizado depois em todas as operações de entrada, saída, de abertura de arquivo, de fechamento de arquivo. Então, é algo que você vai ter que lembrar depois. Na verdade, só ler, né? Vai lá no código e dá uma olhada. Bem, então o ponteiro ele vai realizar todas essas operações e esse daqui, na linha 28, você vai ver o comando de abertura do arquivo. Repara que tudo acontece por baixo dos panos, não vai abrir um bloco de notas na tua frente, não. É tudo por baixo dos panos. Então, o teu programa ele vai abrir um arquivo e internamente ele vai colocar os dados lá dentro ou ler os dados. E para isso você precisa de 2 dados, fundamentalmente. O nome do arquivo que você vai querer abrir e o modo de abertura. O modo, na verdade, de abertura não, de acesso a esse arquivo. E você tem diferentes modos, né, de abertura. E eu trouxe aqui para você algumas das formas de abertura. Então, olha só. Primeira coisa, você tem que entrar com o nome do arquivo. Note que aqui eu tenho um ponteiro char, tá? Ou seja, é uma cadeia de caracteres. No fundo é isso. E você pode colocar o nome do arquivo que você quiser, tá? E aí ele pode abrir o arquivo, ler o arquivo, ele pode escrever no arquivo, e tudo vai depender agora do modo. Tá? Note que o modo também é uma cadeia de caracteres, tá? Que leva essas identificações que estão apresentadas da linha 31 à linha 37. Essas aqui são algumas, eu não tenho certeza se a nova linguagem, né, os novos padrões de linguagem em C, adicionaram novas metodologias aqui, novos modos de acesso. Mas eu acredito que não. Tá? De qualquer maneira, existe um cara chamado Google que vai conseguir responder isso para você. Então, repara que você precisa trabalhar com uma string e identificar o modo de acesso aqui nesse argumento do comando fopen. Bem, e quais são os modos de acesso? Você pode abrir um arquivo para apenas ler os dados. Repara o seguinte, para leitura de dados, esse arquivo ele deve existir, tá? Naturalmente. Porque, poxa, se você está abrindo um arquivo para ler e esse arquivo ainda não está no seu disco rígido, ainda não foi criado, bem, o que ele vai conseguir ler, né? Então, pode ter certeza que o comando em si, o comando fopen, né? Ele vai te dar um retorno de erro, caso o arquivo não exista. Quando a gente fala na linha 32 do modo de escrita, bem, para escrever um arquivo, ele não precisa existir. Tá? Você pode criar um arquivo,
Então, se você usa o modo W, né, o identificador W, ele vai pegar e vai criar um arquivo. E isso daí, então, não traz uma mensagem de erro caso o arquivo não exista. E ele pega e escreve. Mas e se você quiser trabalhar com uma metodologia diferente? Você quiser pegar um arquivo que já existe, já tem dados dentro dele, e você quiser adicionar dados lá no final desse arquivo. Pode fazer isso? Claro que pode. É o identificador A de append. Eu acho que eu não falei isso. R é de read, W de write e A de append. E o que ele vai fazer? Ele vai poder escrever informações ao final desse arquivo. Então, lá na última linha de dados, né, ele vai pegar e você vai poder escrever as informações que estão lá. Repara, então, que quando você utiliza o identificador W, ele vai para a primeira linha do teu arquivo. E se existirem dados lá dentro, ele vai sobrescrever tudo, ele vai apagar o que já existe. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. E se eu quiser abrir e escrever, sempre começando do início do arquivo? Posso? Claro que pode. Você usa o identificador R+, que é ler com atributos de leitura com maisinho. E ele vai começar a fazer a contagem, né, dessa escrita lá no início do arquivo. Se você quiser sobrescrever o arquivo que existe, você usa o W+, ou seja, ele apaga os dados que existem, tá bom? E se você quiser abrir para leitura e escrita e adicionar informações sem sobrescrever, portanto, o arquivo, você usa o A+. Beleza. Esses modos de acesso, então, são interessantes para testar determinadas coisas, para determinadas funcionalidades. E eu quero mostrar agora como você consegue sair, escrever as informações formatadas de dados nos arquivos. Então, para saída em arquivos, antes a gente utilizava o que para sair em tela? O comando printf. Agora a gente vai utilizar um comando um pouquinho diferente. Na verdade, a logística é a mesma. É igual. Tudo aquilo que eu apresentei para vocês anteriormente vale aqui. Só que agora a gente está utilizando o comando F, printf, que significa o quê? File, printf. Então, toda a metodologia que eu já apresentei em aulas passadas para vocês se repete. O que muda é que agora você vai utilizar o ponteiro que você colocou, né, nome string. Então, repara aqui na linha 22, nome string é o identificador do ponteiro, vírgula, e aí você coloca tudo aquilo que a gente já aprendeu com o comando printf. Aqui no caso ele está escrevendo Olá Mundo dentro do arquivo. Se você quiser entrar com dados dentro desse arquivo aí, mesma ideia, lá no comando em tela, a gente aprendeu a utilizar o comando scanf. E aqui a gente vai usar o fscanf, o identificador com um ponteiro desse arquivo, e depois, na sequência, segue a mesma ideia. Mesma ideia. Então, se você não lembra como isso daí é feito, recomendo que você assista novamente a aula sobre entrada e saída de dados em tela. E ao fim de uso do arquivo, como isso daqui é um ponteiro, e ponteiro é um acesso direto à memória, recomendo que você feche o arquivo também. Então, você utiliza o comando que está aqui na linha 47, que é o fclose, usando aí o identificador do arquivo ponteiro. Beleza? Bem, então isso daqui é a ideia geral sobre o uso da sintaxe dos comandozinhos de entrada e saída de dados agora em arquivo. Bem, eu quero apresentar a você a metodologia de construção, agora trabalhando dentro do projeto do Selenium. Por que isso é importante? Porque a gente precisa trabalhar em um diretório especial, tá? Um diretório específico. Sempre quando a gente executa um comando em C, tá? um programa em C,
Na verdade, a gente teve que compilar, a gente teve que construir um executável. E quando a gente faz isso, a manipulação dos dados, pelo menos por padrão, tá? Vai ser no diretório, na pasta, onde o executável se encontra. Então, eu preciso identificar isso dentro do projeto do Selenium. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Antes de mais nada, eu vou vir aqui em Build, eu vou fazer uma limpeza do projeto. Se tiver alguma coisa que eu tenha feito antes, algum trabalho que eu tenha feito antes, ele foi aqui e limpou, para zerar tudo. Então é como se eu estivesse abrindo um novo projeto agora. Eu acho que era isso mesmo que eu tinha feito antes, mas tudo bem. Então, eu vou pegar agora e vou olhar aqui, olha, dentro do CMake Build Debug. Você pode reparar que existem aqui determinadas informações, determinados arquivozinhos, e eu quero mostrar para você que nessa logística aqui, nessa lógica, o arquivo executável ele vai ser construído dentro dessa pastinha. Ou seja, se o arquivo executável vai ser construído aqui, eu vou precisar trabalhar com arquivos nesse carinha, tá? Nesse diretório. Então, eu vou pegar aqui e vou construir. Ele pegou, fez a construção e repara que ele construiu o arquivo executável aqui. Então, para trabalhar com os arquivos, eu naturalmente vou precisar trabalhar dentro desse diretório. Tá? Pelo menos no padrão, tá? Na maneira como está escrito aqui. Então, isso é um detalhe que a gente precisa se entender dentro do projeto do Selenium. Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora e vou trabalhar um pouquinho com vocês. Então, repara que a biblioteca stand.io.h está declarada aqui na linha 53, os comandos de leitura, dados e tal, estão todos ativos. E aqui eu tenho a declaração de duas variáveis na linha 58 e a definição do ponteiro dos atributos do arquivo na linha 61. Então, file, ponteiro string. Então, todas as minhas identificações aí de abertura de arquivo, fechamento de arquivo, vão utilizar esse ponteiro chamado string. Para esse código em especial, eu vou querer ir passo a passo para mostrar para você o que está acontecendo. Então, eu vou utilizar o modo de depuração. Então, vou pegar aqui, olha, vou botar um breakpoint aqui e vou pedir para ele depurar. Então, está depurando. Repara que eu ainda não cheguei a montar a estrutura do... Eu estou na linha 61, né? Então ele não montou ainda a estrutura em si do ponteiro string. Ele ainda está no local nulo da memória. Por que isso? Porque programa em C, ele, na hora que é compilado, ele identifica quais são as variáveis que ele vai querer trabalhar, mas ele ainda não inicializa nada, ele não trabalha nada. Então, ponteiro, ele tem um lugar seguro na memória, que é o ponteiro no local nulo, né? Então, eu vou pegar e vou executar agora uma linhazinha. E aí você repara o que mudou quando a linha 61 foi executada. O ponteiro string, ele saiu do local nulo, ou seja, ele agora existe. E, portanto, ele tem determinadas informações. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui dentro. E aí ele tem vários detalhes aqui dentro dessa estrutura de dados interno lá para ele. Por exemplo, o modo de leitura, alguns flags aqui, são vários detalhes que eu nem sei o que significam. Mas eu vou querer entender com você o significado desse cara. Então, cara, várias paradas aqui. E todos esses são detalhes, tá, que eu não vou querer nem mostrar para você, né? Porque eu também não sei. Tá? Mas tem várias coisinhas aqui, tá, que indicam que esse cara foi ativo. Tá?
E na hora que eu executei, ele já pegou e abriu o arquivo. Eu estou na linha 65. Tá? Então, ele deve ter verificado no modo de depuração que isso daqui era uma tarefa trivial para ele. E o que ele fez, então? Ele já fez a abertura do arquivo. Tá? O modo é um modo de leitura. Repara, então, que arquivo.dat é um arquivozinho, tá? Que foi criado. E o modo dele vai ser o modo de leitura. Tá escrito aqui, W. E agora, o que ele vai checar? Eu estou fazendo aqui um salvaguardo. Eu estou criando um modo para um condicional para conferir se o arquivo ele foi aberto corretamente. Se ele não é mais um arquivo ponteiro no local nulo, um ponteiro nulo, isso significa que tudo deu certo. E, portanto, eu posso executar as minhas tarefas dentro dele, como, por exemplo, escrever dentro do arquivo. Então, eu vou checar agora se o arquivo foi escrito. Tá? Ele foi escrito, beleza. Tá? E agora eu vou escrever dentro desse arquivo. Então, eu vou... na verdade, isso é possível, né? Porque é um modo de escrita. Eu vou utilizar o comando fprintf, string, e eu vou escrever isso daqui dentro do arquivo. dentro do arquivo, tá? Então, vamos lá. Beleza. E agora eu vou pegar. Eu pulei esse monte de comentário aqui, eu vou trabalhar com esses comentários depois. E agora a gente vai pegar e vai fechar o arquivo. Beleza. Ele pegou e fechou o arquivo. E agora, eu vou pegar e vou reabrir o arquivo. Tá? O que significa isso? Quando a gente for reabrir o arquivo, eu estou mudando agora o modo de leitura dele. Eu estou usando o A+. Vamos lembrar o que é o A+. Está escrito aqui em cima. O A+, a gente vai abrir tanto para leitura quanto para escrita, mas a gente vai append, tá? A gente vai, ao final dele, adicionar mais informações. Então, vou pegar aqui, olha, e vou reabrir o arquivo. Só que repara o seguinte, eu estou mudando a forma com a qual eu estou escrevendo o meu cheque de abertura de arquivo. Eu estou avaliando agora se todo comando de abertura do arquivo ele vai ser nulo. Se ele for nulo, eu sei que teve algum problema no processo de abertura desse arquivo e, portanto, eu vou avisar o usuário que deu um erro aí na leitura do arquivo, que a gente está abortando todo o nosso código. E eu vou usar o comando exit e vou indicar ao meu sistema operacional que houve falha na execução desse código. E, portanto, eu estou colocando esse salvaguardo aqui. Isso é extremamente recomendável para quando você trabalha com arquivos. Sempre checa se deu tudo certo. Tá bom? Beleza. Vou checar se ele vai conseguir abrir o arquivo. Tá, vamos pegar aqui e verificar. Tudo deu certo, tá bom? E ele vai pegar agora e vai escrever dentro desse arquivo. Vamos lá. E ele pegou, escreveu, e agora eu vou pegar e vou fechar o arquivo. E vai tudo finalizar, tá? Então eu vou chegar e pedir para ele executar até o final. E finalizou. Repara o seguinte, de tudo, olha o que apareceu aqui. Dentro do CMake Build Debug, apareceu um arquivo.dat. Foi uma péssima escolha minha, porque é o mesmo nome de arquivo desse carinha que está aqui. Tá? Mas repara que ele está num diretório diferente. E esse cara daqui é o arquivo.dat, onde todos esses dados aqui foram trabalhados. Vocês vão perceber também que durante o modo de depuração, esse arquivo ele não apareceu aqui. Por quê?
E eu já expliquei isso para vocês dentro de uma aula sobre entrada e saída de dados em tela. Isso daqui funciona também para arquivos também. Entrada e saída de dados é algo que não é prioritário dentro da estrutura de depuração e de mostrar, né, para o usuário a informação em si. A linguagem C, ela prioriza a execução do teu código, ou seja, realmente muito rápido. Tanto que, se você tiver muitos dados para serem apresentados em tela, em muitos e muitos casos, é muito provável que o teu programa, os cálculos eles já tenham terminados e no final o programa fica mostrando depois em tela para você. Por que isso? Porque entrada e saída de dados é bufferizada. É algo que vai ser apresentado efetivamente para o usuário depois. Ou seja, não é prioritário. Então, isso acabou de acontecer aqui e é por isso que no modo de depuração esse arquivo .dat só foi apresentado depois. Mas no fundo, por baixo dos panos, ele executou tudo que tinha aqui. Tá? O arquivo foi criado, as coisas foram executadas sim. E eu quero ver o conteúdo desse arquivo .dat. E olha só o que tem aqui, dentro do arquivo. Então ele executou essa linha, 67, está aqui. E depois, quando a gente fechou o arquivo e abriu novamente, né, reabriu o arquivo, a gente escreveu dentro dele, note que aqui é um fprintf com string, com a variável 1 e a variável 2, 5 espaços, 3 casas decimais e formato exponencial. Perfeito. Da maneira como a gente tinha colocado. Então, repara que o trabalho todo foi realizado de entrada de dados, de saída de dados em arquivo, foi realizada dentro desse diretório cmake build debug. Isso é importante, tá? Porque muitas e muitas vezes já vi o pessoal, não, eu trabalhei com arquivos e tal, e sempre espera que os dados eles sejam escritos junto do teu arquivo fonte. E não acontece isso, tá bom? Então, é algo para se lembrar. Beleza. Então, agora a gente vai mudar um pouco a nossa forma de escrita, de leitura de dados. Eu vou mudar o código, e deixa eu pegar aqui, olha, e tirar. Eu vou mudar a maneira como o exemplo está sendo apresentado e eu vou substituir esse arquivo .dat, esse que eu acabei de abrir aqui, olha, por esse, onde eu tenho essas duas informações aqui, o 12.3 e o 2.8904. E quero apresentar para você a metodologia agora de leitura de dados em arquivo. Note que eu vou ler apenas uma única linha, mas você poderia montar um laço para ler várias e várias linhas ao mesmo sequencialmente. Tá? Então, sem problema algum. Repare também que aqui na escrita de arquivos, a gente escreveu diretamente com o formato de uma variável de ponto flutuante dentro do arquivo. E vocês vão ver agora que a leitura também vai ser assim. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou comentar esse pedaço de código aqui da linha 63 até a linha 69. Comentei. E eu vou descomentar da linha 71 até a linha 85. Então, ao invés de executar um modo de abertura de arquivo com o formato de leitura, o modo de acesso de leitura, eu vou mudar e vou trabalhar agora com... aqui eu falei escrita, né? É escrita, a gente vai trabalhar com o modo de leitura. Tá bom? Fazendo a mesma logística que eu já apresentei para vocês,
para checar se tudo ocorreu bem. E agora, repara que eu vou fazer o seguinte, hein? Antes de mais nada, eu vou pedir para ele ler dados que estão dentro do arquivo com esse cara que está aqui. Tá? E olha que estranho, hein? Aqui eu tenho dentro do arquivo, na primeira linha desse arquivo aqui. Só que eu estou pedindo para ele ler variáveis do tipo float, né? Do tipo double, x e y. Então tem algo que está estranho aqui. Vamos dar uma olhada para ver o que vai acontecer. Tá? Eu vou parar com esses carinhas aqui também. Tá? Deixa eu comentar, para não complicar tanto a nossa vida. Então eu também vou comentar da linha 88 à linha 101. Beleza. Salvei. Vou pegar aqui, repara, tudo está sendo trabalhado com esses carinhas que estão aqui, hein? Então, com esse arquivo. Então, cheguei, fiz aqui a construção. E agora, eu não vou fazer a depuração, não. Eu vou pedir para ele executar direto, porque vocês já entenderam como funciona a logística aqui da brincadeira. Então, vamos lá. Executa. E olha como deu algo estranho. É claro que vai dar estranho, porque ele tentou ler na primeira linha do arquivo variáveis que não são de ponto flutuante, são variáveis caractere. Então, repara o perigo. Tá? E isso cabe a você checar. Ele tentou ler determinadas informações dentro do arquivo que, no fundo, não são do mesmo tipo da variável. E com isso, houve aí uma execução, sim, sem problema, mas eu não consigo interpretar as variáveis. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou mudar o formato de arquivo. Tá? Na verdade, vou mudar o arquivo em si. Eu vou pegar esse arquivo que está aqui, lembrando que ele é 12.3 espaço 2.8904, duas variáveis de ponto flutuante. Vou copiar e vou clicar aqui dentro. Eita! E vou colar. E sim, por favor, ele vai pedir para sobrescrever. Sim, eu quero que sobrescreva. Ou seja, agora o arquivo que está dentro da pasta CMake Build Debug é o que tem 12.3 e 28904. E agora eu vou pedir para ele executar novamente. E agora perceba que ele pegou os dados corretamente. Então, você pode perceber que a gente nessa aula aqui conseguiu se entender com a sintaxe de entrada e saída de dados em arquivo. A gente trabalhou com entrada de dados, a gente trabalhou com o append de dados, adicionar dados ao final do arquivo, e a gente viu também como um arquivo que está mal formatado, mal escrito, né? Está com os dados que não são compatíveis com o teu código, eles executam, mas eles te dão um resultado errado. Então, cabe a você prestar atenção também ao arquivo em si, no qual você quer trabalhar. E isso daqui, na verdade, conclui a aula que eu queria mesmo apresentar para vocês, o material que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula a gente vai trabalhar com alguns conceitos um pouquinho mais avançados de entrada e saída de dados, também agora em arquivo. E um último tópico que eu gostaria de deixar claro para vocês. Entrada e saída de dados é algo que acessa um componente do teu computador, o disco rígido. Tá? Seja ele SSD ou seja ele um disco rígido de disco magnético mesmo. E quando a gente conversou sobre os componentes do computador, falamos sobre a hierarquia da velocidade de acesso à memória. E a gente viu que
A memória que está mais próxima ao processador é a de maior acesso, maior velocidade possível. A memória RAM, ela tem um nível de velocidade acima do disco rígido. E aqui, em especial, a gente está trabalhando com o quê? Com o disco rígido, que tem uma velocidade de acesso um pouco mais lenta. Na verdade, um pouco não, bem mais lenta. O SSD, ele acelera um pouco as coisas. Mas então, o que vai acabar acontecendo? A operação de leitura de dados e de escrita de dados é algo que vai desacelerar a execução do teu código. É algo que demanda um certo tempo computacional. E, portanto, dependendo da maneira com a qual você quer estruturar o teu código, você tem que lembrar disso. O que é melhor para mim? O tempo todo, em uma solução, em um algoritmo, ficar escrevendo dados dentro do meu disco rígido, ou é melhor guardar toda a informação dentro de um array, que seja dentro de uma variável do meu código, e depois, no final de todo o meu algoritmo, escrever isso dentro de um arquivo, ou não, fazer isso a cada passo do meu algoritmo. E isso daí é um dos pontos que você tem que ponderar no momento de escrita do teu algoritmo em si, da tua solução computacional. Show? Beleza? Então, finalizo aqui essa aula. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido esclarecido algum dos pontos. Na próxima a gente vai ver mais alguns dos recursos um pouquinho mais avançados para entrada e saída de dados em arquivo. Beleza? Vejo vocês lá. Até mais.